Alô pessoal, boa noite. Entramos ao vivo agora. Atenção pessoal. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está entrando aí. Tô vendo aqui o Laércio, boa noite. Tudo bem? ABC Campos está entrando aqui para a nossa live de hoje. Já vamos iniciar a live, tá? Boa noite, pessoal. Júlio, boa noite. Pessoal, boa noite a todos. Nós vamos hoje fazer a nossa live, né, no canal Genco de Comunicação. Vamos fazer uma live bastante interessante, uma live assim que o pessoal pede muito, que é problemas e como corrigir os problemas que ocorrem dentro de uma piscina, tá? Então é muito fácil, é muito comum acontecer um monte de problemas na hora que a gente vai fazer os tratamentos, vai fazer o tratamento, né? E quando a gente menos espera, os problemas estão acontecendo, tá certo? Aqui nós estamos recebendo aqui uma comunicação aqui. Na segunda-feira, pessoal, vai sair um podcast de piscina limpa, como se tornar um piscineiro com o MJS Piscinas e o Brito, tá ok? Isso aqui é um recadinho que o pessoal, a equipe da Genco tá me passando aqui para falar para vocês, tá bom? Então, podcast Piscina Limpa na próxima segunda-feira, tá bom? Pessoal, boa noite para quem tá entrando agora, o pessoal que tá entrando aí, vamos chegando, né? Vamos começar aqui a nossa live. Meu nome é Davi, para quem não me conhece ainda, meu nome é Davi. Eu sou químico, trabalho na Genco já há 20 anos e essa experiência que eu adquiri nesse período de tempo eu vou estar procurando passar para vocês. Essa live de hoje, só lembrando, nós vamos falar sobre problemas que ocorrem no tratamento e as formas de se corrigir esses problemas, tá bom? Além disso, nós vamos abrir e deixar aqui aberto para quem quiser fazer perguntas, todas as dúvidas que vocês tiverem, façam a pergunta de vocês. Dentro do possível, a gente vai eu vou procurar responder a todo mundo aqui, tá certo? Mandem as perguntas aí no canal, que eu vou recebendo as perguntas e já vou lendo e tentando responder a todos vocês aqui, tá certo? Então, muito bem, pessoal, vamos começar aqui agora, então, a nossa live, né? Problemas que ocorrem na piscina, no tratamento da água da piscina e como corrigir. Alguns problemas, eles têm, assim, uma característica muito interessante, pessoal. Por exemplo, tá muito ligado, assim, com um pouquinho de falta de atenção. Às vezes não é nem exatamente um problema que aconteceu, mas é muitas vezes a gente que acaba não prestando atenção naquilo que deveria, né? Então, uma das coisas que mais causa problema no tratamento da água da piscina, olha só, pessoal, que interessante, é não saber quantos litros de água tem naquela piscina, tá? Como que eu vou fazer um tratamento? Como que eu vou jogar uma quantidade de produto na água se eu não sei quantos litros de água tem lá? Então, pessoal, olha, eu vou falar para vocês que é um dos problemas que gera mais problemas dentro da piscina, é não saber o volume de água. Praticamente 90% dos problemas que acontecem na piscina é porque a gente não sabe quantos litros de água tem naquela piscina, né? Por exemplo, o que acontece? A pessoa, o profissional, o operador da piscina, ele chega num local para trabalhar, né? Chegou lá naquela piscina, e aí ele vai e pergunta: quantos litros tem na piscina? Aí a pessoa que já está lá, o dono da piscina, ou então o zelador do prédio, ou então a equipe do clube, né? Pode acontecer também, da academia, o pessoal fala assim: olha, eu acho que essa piscina, ela tem 50 mil litros. Eu acho não faz tratamento de piscina. A gente tem que ter certeza, tá? Eu acho só vai levar a gente a cometer uma série de erros, porque eu não posso achar, eu tenho que ter certeza, tá? E como que a gente vai saber então? Como que a gente faz
para calcular o volume de água de uma piscina. Muito bem. Se vocês quiserem, a Genco tem o aplicativo, né, o aplicativo para celular, aonde que lá no aplicativo já tem uma calculadora que faz essa conta. Basta que a gente passe as medidas da piscina para a calculadora e a própria calculadora vai fazer, tá certo? Essa conta de quantos litros tem lá dentro. Mas é uma conta muito simples de fazer. Estou até com uma trena aqui, pessoal, e a minha trena, ela mede em metros, né? Então eu vou pegar a minha trena, cheguei na piscina, então eu preciso saber quantos litros de água tem nessa piscina. O que eu vou fazer? Pego a minha trena, essa piscina, por exemplo, né? Ela é uma piscina quadrada ou retangular. O que nós vamos fazer? Vamos pegar a nossa trena e vamos medir, em primeiro lugar, o comprimento da piscina. Vamos medir o comprimento da piscina. Vamos multiplicar pela largura da piscina. Então, comprimento vezes largura. E por último, nós vamos multiplicar pela profundidade média da piscina. O que vem a ser a profundidade média? Uma piscina, ela pode ter uma única profundidade em toda a extensão, ou ela pode ter profundidades diferentes dentro lá do fundo da piscina, né? Então uma área da piscina é mais rasa do que a outra, um lado é mais fundo do que o outro. Então o que a gente faz? A gente soma o lado mais raso com o lado mais fundo, mede, né? O lado mais raso, mede o lado mais fundo, soma os dois e divide por 2 esse resultado. Com isso, a gente vai ter o que a gente chama de profundidade média. Então, vamos lá. O que a gente faz? A gente pega a trena, medimos o comprimento, multiplicamos pela largura e, por fim, multiplicamos pela profundidade média. Isso, pessoal, vai nos dar o volume de água da piscina quadrada ou retangular, né, em metros cúbicos, porque eu estou medindo em metro, tá certo? Então, quando eu fizer essa multiplicação desses 3 fatores, eu vou encontrar o volume de água da piscina em metros cúbicos. Aí, pessoal, eu vou ter certeza de quantos litros tem lá dentro daquela água, tá? Vamos lá, eu falei de piscina quadrada, vamos falar um pouquinho aqui de piscina redonda, tá? A piscina redonda, ela é muito parecida na hora que a gente vai fazer esse cálculo. Nós vamos pegar a nossa trena, vamos medir o diâmetro da piscina, vamos multiplicar pelo diâmetro novamente, em seguida a gente multiplica pela profundidade média, que a gente já sabe calcular, e por último, como essa piscina ela é redonda ou oval, nós vamos multiplicar ainda por um fator que vai tirar os cantinhos da piscina e fazer com que ela fique redonda, que é um fator, o número é 0,785. Então vamos lá, de novo. Diâmetro da piscina vezes o diâmetro vezes a profundidade média vezes 0,785. Com isso, nós calculamos a quantidade, o volume de água da nossa piscina redonda ou oval, tá certo? Então, muito bem, pessoal. Com isso, a gente passa a ter certeza de quantos litros de água tem na nossa piscina. E aí a gente vai colocar as quantidades corretas de produto químico e fazer o tratamento da forma correta, tá certo? Então, pessoal, volto a falar para vocês. Prestem atenção no volume de água da piscina. Não existe eu acho. Existe eu tenho certeza desse volume. Aí sim eu vou fazer o tratamento da maneira correta. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai entrar aqui na parte das perguntas. Aí eu vou responder todas as perguntas. Já tá chegando aqui algumas perguntas, tá? Então a primeira coisa que causa problema no tratamento é a gente não saber o volume de água da nossa piscina. Já sabemos calcular. Segunda coisa que causa muito problema na piscina é tempo de filtração. O fabricante do filtro e da bomba, né? Os fabricantes, normalmente como eles fizeram o equipamento, eles é que determinam qual é o
tempo ideal de filtração para aquele volume de água, levando em consideração que a motobomba e o filtro para essa piscina está dimensionado da maneira correta, tá certo? Então, pessoal, normalmente esse tempo de filtração na época do verão, ele vai variar aproximadamente entre 6 a 8 horas por dia, tá certo? Então nós vamos filtrar este tempo. Nós vamos... ok. Estão pedindo aqui para mim. Pronto, eu acho que agora funcionou, tá certo? Tava fazendo barulho da chegada de mensagem aqui. Então vamos lá, pessoal. Normalmente o fabricante do filtro recomenda de 6 a 8 horas por dia no verão, numa piscina que está sendo usada continuamente, né? Todos os dias, tá certo? Então, o que acontece? Muitas pessoas acham que filtrar meia hora, 1 hora por dia, a piscina está filtrada. Pessoal, não está filtrada. A gente precisa de um tempo correto para que a água saia de dentro do tanque, a água suja saia de dentro do tanque, vá até a motobomba e aí ela é empurrada para o filtro. Na sequência, a sujeira fica presa lá dentro do filtro, né, da areia do filtro, e essa água volta limpa para dentro da piscina. Aí sai mais água suja, deixa a sujeira no filtro, volta a água limpa. Esse processo, para ir tirando essa sujeira, demora um certo tempo. Não é só meia hora, 1 hora por dia que vai ser suficiente para tirar tudo isso. Então a gente precisa seguir a recomendação do fabricante do filtro e da bomba para ter a remoção de sujeira da maneira correta. Dessa forma, pessoal, a água não vai ficar turva, não vou precisar gastar muito produto químico, né? Porque quando a gente filtra muito pouco, fica muita sujeira lá dentro. Eu preciso colocar mais produto químico, eu preciso fazer um acerto de pH com mais intensidade, colocar mais clarificante, mais cloro, então eu vou gastar muito mais produto, sendo que se a gente fizer o tempo correto, eu não vou gastar tanto como nessa piscina, não vou gastar tanto produto químico como se eu não fizer o processo da filtração, tá certo? Então esse é o segundo problema que mais causa, vamos dizer assim, problemas na piscina, né? A falta da filtração. A gente pode ainda mencionar, pessoal, aqui uma coisa que causa muito problema também, é o desbalanceamento do pH. O pH da piscina, pessoal, é um parâmetro, né? Então o pH é um parâmetro que diz pra gente se uma determinada substância ela está ácida, neutra ou alcalina, tá certo? A água da piscina, ela tem que ter um valor de pH também, porque ela é uma substância líquida, então a gente pode medir o pH dessa água, né? E existe um parâmetro muito estreito de trabalho, né, na água da piscina, que ele vai de aproximadamente 7,2 até 7,8, né? Estes são os valores de pH na água da piscina. Só lembrando, pH é uma escala que vai de 0 até 14, de 0 até 7 nós temos uma condição ácida, e de 7 até 14 a gente tem uma condição alcalina para as substâncias líquidas, né? Principalmente água, né? Então, pessoal, o que acontece? A água da piscina, ela é levemente alcalina. Ela está acima de 7. Ela vai de 7,2 até 7,8, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes é muito normal o pH da água ele estar fora dessa faixa. E não importa, ele pode estar abaixo da faixa ou acima da faixa, vamos ter problemas também de uma maneira muito intensa. Principalmente quando a água fica ácida. Quando o pH baixa, né, o pH está abaixo de 7,2, a água vai ter uma tendência para adquirir uma acidez,
E essa acidez da água vai provocar muitos problemas, vai acelerar a decomposição do cloro, então o cloro vai parar de matar os vírus e bactérias e a sujeira, porque ele está se decompondo pela ação ácida. A piscina vai desenvolver mais vírus e bactérias, porque esses bichinhos, esses micro-organismos gostam de um ambiente um pouquinho mais ácido. Enfim, é uma série de problemas que a gente vai ter que não vamos conseguir ter um bom tratamento. Então, a falta de um correto, balanceamento de pH também causa uma série de problemas, tá? E por último, aquilo que também causa muito problema, isso aí é o mais conhecido de todos, é a falta de cloro, Faltou cloro na água, a água fica turva, a água fica com mau cheiro, dá problema, um monte de problemas aí para as pessoas, dá coceira na pele, enfim, Então, a falta de cloro também vai provocar um monte de problema, tá certo? Então, muito bem, esses são os problemas, assim, vamos dizer assim, que são os mais comuns, que ocorrem quando a gente está fazendo o tratamento na água da piscina, tá? Muito bem, pessoal, agora eu vou começar a responder aqui algumas perguntas que estão começando a chegar aqui. A pergunta vem do DC Manutenção. Poderia falar sobre dureza total? Muito bem, pessoal. O que é dureza cáustica? Dureza cáustica é um parâmetro que a gente tem que manter dentro de uma especificação na água da piscina, porque ele ajuda a fazer o balanceamento químico da água, além do que ele protege todos os equipamentos e ele protege a estrutura da piscina contra uma água que está muito corrosiva. Por exemplo, uma dureza cáustica muito baixa faz com que a água precisa de cálcio. Se a gente está com uma dureza cáustica muito baixa na piscina, o parâmetro vai de 200 a 400 ppm, de cálcio dentro da água, de dureza cáustica. Quando a piscina ela está muito baixa no seu teor de cálcio, e aí eu vou falar para vocês, principalmente água da rede pública, que abastece a rede pública, eles normalmente tiram o cálcio da água para evitar incrustação calcária nas tubulações, então retira-se o cálcio da água e entrega-se essa água para a rede pública, A pessoa vai lá, abastece a piscina com a água da rede pública e tem quase que zero de cálcio lá dentro. E essa água, então, ela precisa de cálcio. Então, ela começa a corroer aquilo que ela encontrar. Aonde ela encontrar cálcio, ela vai começar a atacar naquele ambiente. Aonde que a água encontra cálcio? Numa piscina de azulejo, a gente tem o rejunte do azulejo, e aí o que vai acontecer? A água começa, porque ela precisa de cálcio, ela começa a dissolver o rejunte do azulejo. Fez buraco no rejunte, passa por trás do azulejo e começa a comer a massa de cimento, que contém também uma grande quantidade de cálcio, Então, depois de um certo tempo, começa a cair azulejo de dentro da piscina, tá? Então, é muito importante que a gente analise e corrija o parâmetro da dureza cáustica. Só lembrando, pessoal, a Genco, ela tem o estojo de teste para dureza cáustica, basta adquirir esse estojo, ir lá e fazer essa análise, no mínimo, uma vez por mês, tá de bom tamanho. Uma análise você vai lá e faz uma vez por mês, só. E aí, corrige se for necessário, tá bom? Para 200 a 400 ppm, com o produto da Genco, chamado Gencálcio. Gencálcio é quem vai corrigir a dureza cáustica da água, tá certo? Dureza cáustica, ela também pode ser problema quando ela está acima de 400 ppm. Tá? Aí ela começa, o cálcio, ele começa a fazer incrustações, Então ele vai se depositando aí em tubulação, ele vai se depositar até na parede, no fundo da piscina, E aí vai formar umas pedras de cálcio bem dura, Essa pedra, ela se forma lá no fundo da piscina, assim, imagina que tá um amontoado de cálcio que vai se juntando ali naquela área. De repente uma pessoa passando por ali, ela pode chutar aquela
vamos dizer, aquele montinho de cálcio endurecido que está ali, e vai ter um acidente ocorrendo dentro da piscina, né? A pessoa vai acabar se machucando ali. Então, também o estojo de dureza cáustica, ele serve para exatamente determinar quais os parâmetros, qual é o valor que nós estamos encontrando do cálcio dentro da água, tá certo? Então, pessoal, bastante atenção com dureza cáustica, tá? Vamos lá. Depois nós temos a pergunta aqui do senhor Aleph Ramos, designer. Como eu reduzo a dureza cáustica da água? Olha só que interessante, pessoal. Vamos supor que a água ela está com baixo teor de cálcio. Nós vamos usar o produto Gencálcio e nós vamos elevar o teor de cálcio para o parâmetro de 200 a 400 ppm. E se por um acaso essa piscina tiver com um parâmetro de cálcio acima de 400, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, pessoal, presta atenção no tipo de cloro que está sendo utilizado. Existe um cloro chamado hipoclorito de cálcio, a matéria-prima dele é esse cloro aqui, ó, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, é o Pultrate da Genco, tá? Esse Pultrate, a matéria-prima que ele é feito é hipoclorito de cálcio. Quando eu jogo esse cloro na água, ele ajuda a aumentar o teor de cálcio lá dentro. Então, vamos lá. Eu estou com a minha piscina com excesso de cálcio. A primeira coisa que eu tenho que fazer é parar de usar o cloro Pultrate e eu vou trabalhar com cloro estabilizado, que não tem cálcio na fórmula. Seja o Genclor, que é esse daqui que está à minha direita, ou o 3 em 1, que está aqui à minha esquerda, tá? Esse aqui é o nosso banner aqui, pessoal, que a gente mostra aqui os 3 tipos de cloro granulado que a gente tem, tá? Então aí, muito bem, eu paro de usar o cloro granulado hipoclorito de cálcio, passo a usar um cloro estabilizado, que não tem cálcio, e, pessoal, se tiver com um teor ainda muito alto de cálcio na água, o que a gente precisa fazer? Faz uma retrolavagem que demora um pouquinho mais de tempo, uns 2, 3 minutos de retrolavagem, aí perde um pouco a mais de água, faz uma aspiração drenando, jogando um pouquinho de água fora. Com isso, quando a gente joga a água fora, nós estamos jogando também o cálcio. A gente coloca uma água nova, que não tem cálcio, e aí o teor de cálcio vai baixando com o passar do tempo, tá certo? Por que nós temos que fazer isso, pessoal? Porque o excesso de cálcio, ele pode causar, em primeiro lugar, a incrustação calcária, aquilo que eu falei para vocês, que pode depositar lá no fundo da piscina, pode depositar em peças da bomba, enfim. E, além disso, o excesso de cálcio pode provocar também turvação da água. A água fica leitosa, fica branca. Por quê? Porque ela está com excesso de cálcio dentro dela e esse excesso de cálcio acaba adquirindo uma coloração branca, né? Então a gente, fazendo a análise do parâmetro da dureza cáustica, a gente vai determinar exatamente quanto que tem de cálcio lá dentro. E aí a gente vai tomar as providências necessárias, tá bom? Muito bem. Marcelo Piscinas 2, professor. Pergunta do Marcelo é aqui, ó. Boa noite. Vejo alguns piscineiros usando cal virgem em piscinas. Quais benefícios e quais as desvantagens? Pessoal, já vi muito isso também. Muita gente coloca cal virgem na água para poder justamente recuperar a dureza cáustica da água. O que eu vou falar para vocês é assim, a cal virgem, ela é um produto que ela carrega muita substância que não é substância boa para entrar na piscina. São sujeiras que tem dentro dela e muitas vezes pode até algum tipo de substância tóxica que tenha dentro da cal virgem, tá certo? Por quê? Porque não é um produto que é feito para entrar em contato com o ser humano. Então eu não recomendo a colocação de cal virgem na água para recuperação de dureza cálcica, tá certo? O que eu vou recomendar? Eu recomendo que seja usado um produto
direcionado para isso, específico para a recuperação de dureza cáustica da água da piscina, né? No caso, a Genco tem o produto Gencálcio. Esse produto, que é cloreto de cálcio, ele, ao ser dissolvido na água, primeiro, ele não tem nenhum tipo de impureza dentro dele, ele não tem nenhuma substância tóxica ali, né? Porque ele é um produto feito para isso, e quando ele é colocado na água, ele se dissolve, né? De um lado ele vira cloreto e do outro lado ele vira o cálcio que a gente precisa. E esse cloreto que está na água não tem a menor interferência com o ser humano, né? Só lembrando que a água do mar tem uma quantidade de cloreto muito grande, né? Então, absolutamente não faz mal nenhum para o ser humano. Então, não recomendo a colocação de cal virgem na água da piscina. Usem o Gencálcio. Esse é o produto correto para a gente colocar, para recuperar a dureza cáustica lá dentro. Tá bom, Marcelo? José Carlos Silva, né? A piscina com 70 ppm de alcalinidade e 7,6 de pH. Toda vez que tento aumentar o valor de alcalinidade para 100, o pH também aumenta de 7,6. Aí coloco o redutor de pH e também baixa a alcalinidade. Ou seja, veja só, pessoal, acerta a alcalinidade, sobe um pouquinho o pH, aí vai lá e corrige o pH com pH menos para baixar um pouquinho o pH, baixa a alcalinidade também. Olha só, pessoal, a minha recomendação é assim: primeiro, faça o acerto da alcalinidade, coloque a quantidade, vai lá, meça a alcalinidade total. Existe um estojo de teste da Genco chamado estojo de teste AT, de alcalinidade total. Então vai lá, acerta a alcalinidade da água, certo? Aguarda pelo menos aí algo em torno de 24 horas aproximadamente, com a piscina filtrando no mínimo por 8 horas, que é para dar tempo de todo o produto, né, o bicarbonato, o pH certo, o produto que corrige a alcalinidade total da Genco é o pH certo, é o bicarbonato de sódio, tá, pessoal? Então, quando a gente coloca ele na água, ele demora um certo tempo para se dissolver. Até ele se dissolver completamente, ele provoca uma alteração na faixa de pH, ou seja, ele eleva um pouquinho, mas ele eleva o pH da água, tá certo? A gente deixa a água no processo lá de homogeneização, seja recirculação, seja filtração, mas a gente tem que deixar um tempo, tá? Para quê? Para que todo produto pH certo que a gente jogou na água, ele se homogeneize, ele se misture completamente com a água. Aí a gente vai observar que a tendência é aquele pH que subiu um pouquinho, ele vai ter uma tendência para entrar dentro da faixa normal novamente. Se depois de 24 horas não voltou, aí a gente vai fazer uma breve correção, bem pouquinho, tanto para subir quanto para descer o pH, vai ser uma quantidade muito pequena e aí rapidamente a gente recupera o pH da água, tá certo? Então é isso que acontece, tá? Então aguarde um tempo, aguarde pelo menos aí umas 12 horas, né, da parte da tarde para o dia seguinte, né, para poder analisar e corrigir o pH novamente, tá bom? Então muito bem, tá aí, senhor José Carlos, a sua pergunta respondida, tá? Aqui, mais uma pergunta. Happy House Piscinas. Boa noite. O que ocorre quando as paredes da piscina ficam brancas? O que pode ser feito? Olha só, pessoal. Tô vendo que apareceu aqui muita pergunta de dureza cáustica, pessoal. Normalmente, quando a parede da piscina ela adquire assim uma incrustação branca, isso normalmente está ligado com excesso de cálcio na água, tá? Aquilo que promove a dureza cáustica. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho muito cálcio na água, eu tenho uma variação de pH para cima, normalmente, quando a gente joga o cloro, se for o hipocloreto de cálcio, vai puxar o pH para cima e vai ter uma tendência de começar a depositar o cálcio tanto nas paredes quanto no fundo da piscina, tá? Então isso acontece pelo excesso de cálcio na água. Como que a gente evita isso? Primeiro, se já está formado aquele material lá,
Ele é um material muito duro, não tem muito o que fazer, nós temos que remover através de ação mecânica, né? Tem muita gente que gosta de falar assim, eu vou usar produto químico para tirar isso aqui. Pessoal, para usar produto químico para tirar assim, incrustação calcária, é um trabalho muito grande na piscina, vai desbalancear completamente, vai ter que reduzir o pH, vai ter que deixar a água bem ácida. Não é uma coisa muito, vamos dizer assim, conveniente para dentro de uma piscina, né? Principalmente se ela não for de azulejo, tá? A minha recomendação é procurar utilizar uma espátula, tá? E fazer uma leve esfregação dessa impregnação calcária até remover completamente essa impregnação, tá certo? Então é assim que a gente remove. Agora, para evitar que o problema aconteça, pessoal, volto a falar, adquira o estojo de teste que mede dureza cálcica, tá? E aí a gente vai lá e mede no mínimo uma vez por mês o teor de cálcio lá dentro e corrige se for necessário antes de ter a impregnação calcária na piscina, tá bom? Então é assim que a gente faz, pessoal. Tem que ter o estojo de teste para dureza cálcica, tem que ter estojo de teste para todos os parâmetros, tá? A Genco é a única empresa que se preocupa em fazer estojo de teste para todos os parâmetros que a gente controla na água. pH, o cloro, a alcalinidade total, dureza cáustica e ainda a nossa fita teste que mede o estabilizante de cloro que tem na água da piscina, tá certo? Então a Genco, ela procura fechar todos os parâmetros com algum tipo de equipamento para fazer análise. Adquiram todos esses equipamentos se você quiser fazer um bom tratamento na sua piscina, tá bom? Muito bem, vamos lá para mais uma piscina. Aqui vamos lá, que agora mudou o coisa. O Marcelão, 2007, ele está perguntando o seguinte: e quando forma o ácido proveniente do dicloro, como abaixar o pH? Olha só, Marcelão, o que acontece é o seguinte: quando a gente trabalha com o cloro estabilizado, que é o dicloro granulado, né? Esse produto, ele é ácido. Então, este cloro, quando a gente joga ele na água, ele tem uma tendência de baixar o pH, de deixar a água ácida. Isso é uma coisa que a gente não pode permitir. Aquilo que eu falei, um dos grandes problemas que a gente tem no tratamento da piscina é quando o pH está muito baixo. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que evitar que o pH abaixe. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, analisando e corrigindo o pH, né, que a gente vai usar o produto pH+, tanto granulado, que é a barrilha, quanto o pH+ líquido da Genco, a gente vai elevar o pH e depois, para que a gente mantenha o pH na faixa correta, nós vamos fazer o acerto do parâmetro da alcalinidade total. A alcalinidade, ela tem a finalidade na piscina, no tratamento da piscina, a finalidade da alcalinidade, pessoal, é manter o pH exatamente dentro da faixa. É para isso que serve a alcalinidade. Quando a gente coloca o sal de alcalinidade total, esse sal, ele segura, depois que ele dissolveu todinho na água, ele misturou todinho na água, ele segura o pH. Não deixa o pH ficar subindo e descendo a todo instante, tá bom? Então, é isso que precisa, né? Então, normalmente o dicloro, ele vai baixar o pH. O que nós temos que fazer é analisar e corrigir o pH, analisar e corrigir a alcalinidade total na água da nossa piscina. Tá bom, Marcelão? Olha só, aí o Marcelão ainda pergunta aqui: qual produto colocar para corrigir o pH baixo formado pelo dicloro? Isso, nós vamos usar para elevar o pH da água, nós vamos usar o pH+ líquido ou o pH+ granulado, ok? Para corrigir a alcalinidade total na água da nossa piscina, nós vamos usar o produto pH certo, ok? Então é com esses produtos que a gente corrige primeiro o pH e depois a alcalinidade total, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta que está chegando aqui, pessoal.
Vamos lá, não deixe de fazer as suas perguntas, tá? A gente vai tentar responder todo mundo aqui. One Piscinas. Queria saber mais sobre o ácido cianúrico. E pode fazer a piscina de fibra esbranquiçar? Olha só, pessoal. Ácido cianúrico, ele é o famoso produto que a gente chama de estabilizante de cloro. O cloro, na hora que a gente joga o cloro na água, pessoal, numa piscina exposta ao sol, se esse cloro não tem nenhuma proteção, o raio ultravioleta que vem do sol, então os raios solares que estão batendo na água da piscina, eles vão conseguir decompor a molécula de cloro da água e vai tirar esse cloro de lá. Ele vai se transformar em gás e vai sair de dentro da água da nossa piscina. Então nós vamos perder cloro, não porque ele agiu em cima da sujeira, mas porque o sol tirou ele de dentro da nossa piscina. Ou seja, a gente só gastou dinheiro nessa piscina, tá? Então o que acontece? Nós precisamos, nas piscinas expostas ao sol, né, a piscina que bate sol, nós temos que colocar um tipo de cloro que é o cloro estabilizado. Esse produto, esse estabilizante, é um produto que protege a molécula do cloro e não deixa ela se decompor e se transformar em gás. Então, o cloro ele vai permanecer na água por muito mais tempo pela ação do estabilizante que tem lá dentro daquela água, tá certo? Normalmente, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, no nosso cartaz aqui atrás, no nosso banner, esses dois baldes amarelo, eles são os cloros estabilizados, tá? São esses dois tipos de cloro que nós temos aqui, que deixa o estabilizante na água, que vai ter uma ação de proteção do cloro contra os raios solares, tá certo? Então é isso que vai acontecer. Aí a pergunta do nosso amigo aqui, este ácido cianúrico, ele pode provocar deixar assim a fibra esbranquiçada? Olha só, pessoal, não é exatamente este este ácido, ele tem o nome de ácido, mas ele não deixa a água com a condição tão ácida assim, tá certo? É o próprio cloro que a gente joga na água, esses baldes amarelos, o cloro estabilizado, o dicloro, é ele que tem a tendência, na hora que o cloro que tá lá, o cloro granulado, na hora que ele entra em contato com a água, ele se mistura com a água e deixa a água ácida, tá? Não é o ácido cianúrico que vai provocar isso, apesar dele se chamar ácido cianúrico, né? Ele vai ter uma ação de baixar o pH muito, muito reduzida quando a gente compara com o próprio cloro, que tem uma ação muito mais forte de baixar o pH da água. Então, é este pH baixo, olha só, pessoal, para quem tem piscina de fibra e piscina de vinil, bastante cuidado, tá? Porque uma água que fica ácida durante muito tempo, ela vai ajudar a esbranquiçar a fibra e pode causar enrugamento do vinil, tá certo? Então, bastante cuidado. Falei para vocês, pH é uma das coisas pH fora da faixa é uma das coisas que traz muito problema, tá? Quando a gente deixa ele lá fora da faixa. É por isso que a gente tem que prestar atenção, né? Medir o pH da água 2 vezes por dia, no mínimo, numa piscina residencial. Numa piscina de uso coletivo, tem que ser medido no mínimo 4 vezes por dia para manter essa água sempre o pH dentro da faixa, né? E para evitar esse tipo de problema, esbranquiçamento da fibra e enrugamento do vinil, tá certo? Bastante atenção com isso, né? Ok, pessoal? Então vamos lá. Tem uma pergunta aqui bem interessante, pessoal. Mica 9 Oficial. Ele está fazendo a pergunta aqui. Sobre o ácido cianúrico. Por que o cloro estabilizado produz esse ácido? Na realidade, Mica, é o seguinte. A própria
molécula do diclorotriazina triona, tá? Ou, né, esse nome é muito feio de falar, ou dicloroisocianúrico, né? Faz parte da molécula do cloro. Quando a gente joga essa molécula lá, o grãozinho do cloro que a gente joga na água, ele se decompõe. O cloro vai para um lado e vai formar o que a gente chama de ácido hipocloroso, que é o elemento que desinfeta a água, mata vírus, bactéria, né? Tira toda a sujeira orgânica da água, é o ácido hipocloroso, tá? Formado pelo cloro. E o que sobra é o ácido cianúrico dentro da água, né? É ele que é o estabilizante de cloro. Ele já está dentro do balde de cloro, ele faz parte da molécula, ok? Espero que você tenha, espero que tenha respondido aqui a sua pergunta, tá? Então, a produção, na realidade, ele não é produzido, ele já vem dentro do próprio balde de cloro, tá certo? Muito bem. Nós temos uma outra pergunta aqui. O Niso 9988. Como corrigir o pH? Coloca o produto e não reage. Olha só, muito interessante aqui a sua pergunta, o Niso. Vamos imaginar, pessoal, pH é uma balança, tá? Nós temos aqui uma balança que ela tem que estar em equilíbrio. Se eu colocar muito peso ácido no prato ácido da balança, então o que vai acontecer? Eu vou baixar muito o peso, o prato do ácido lá dentro da minha piscina, tá? Aí eu vou ter que colocar muito produto para elevar o pH da água, certo? Então eu tenho que fazer um equilíbrio. Vamos dar um exemplo, assim, não real de peso, né? Mas vamos imaginar assim, eu tenho 1 kg de ácido na água, tá? Vamos supor, eu tenho 1 kg de ácido na água. Se eu não colocar 1 kg do produto que neutraliza o ácido, se eu colocar meio quilo de produto, não vai ter a neutralização, porque eu preciso de 1 kg para fazer essa neutralização. Você concorda? Então eu tenho que colocar cargas equivalentes. Se eu tenho muito ácido na água, eu vou ter que colocar uma quantidade equivalente de um produto que jogue o pH para cima, né? Um produto alcalino. Então, eu tenho que balancear essas cargas ácidas e alcalinas dentro da água para chegar no ponto que eu quero, tá certo? Não adianta, muita gente fala assim, nossa, eu coloquei 1,5 litro de pH mais na água e não resolveu. Pode ser que a quantidade de ácido que tinha lá dentro era mais do que 1,5 litro consegue corrigir. Então vai precisar de mais litros de elevador de pH, tá certo? Então foi isso que aconteceu aí dentro da sua piscina. Foi por isso que você colocou uma certa quantidade e não viu que reação nenhuma acontecer. Precisa continuar colocando até que vai acontecer a reação química, tá certo? Então vai acontecer o equilíbrio das duas partes e você vai ver que acontece a reação química e o pH da água vai subir, tá certo? Mas primeiro ele precisa neutralizar todo o ácido que está lá dentro. Antes disso, não vai subir o pH, tá bom? Então é isso aí, Nilson. Tá? Muito bem. Mais uma pergunta aqui, pessoal. Bastante pergunta. É gostoso assim quando vem assim realmente bastante pergunta. Vamos lá. Atacadão da limpeza. Professor, posso recomendar para o meu cliente que tem piscina de alvenaria que ele utilize cada 3 baldes de Genclor para 1 balde de Pultrat? Olha só, que bastante interessante, pessoal. A proposta aqui do Atacadão da Limpeza, né, é fazer um balanceamento entre o cloro estabilizado e o hipoclorito de cálcio na piscina, tá certo? Então, o que a gente faz com isso? A gente mantém uma carga de estabilizante na água, que vai proteger o cloro da ação do sol, e nós vamos ter cálcio dentro da água também. É válido isso, pessoal? É válido. Porém, eu faria, assim, eu faço uma recomendação que tem que ter muito cuidado, pessoal. Quando a gente mistura esses 2 cloros diferentes, nós podemos ter explosão
ok? Isso é muito comum acontecer. Não faz muito tempo, a questão de aproximadamente uns 3, 4 meses atrás, um zelador de um prédio aqui em São Paulo me ligou e falou: Davi, o balde tá pegando fogo, o que eu faço? Eu falei: afasta o balde, coloca ele numa área onde que fica bem longe das pessoas e me dá o seu endereço que eu tô indo para ele. Aí eu fui até lá, ele tinha misturado, pessoal, esses 2 cloros, o hipoclorito de cálcio com o dicloro. Só de misturar os 2 produtos a seco, não acontece nenhuma reação química, tá? O produto a seco não acontece nada. Porém, o hipoclorito de cálcio, ele é um produto que ele tem uma característica de puxar a umidade do ar. Então ele puxa a água que está no ar e aí começa a reação química, porque a gente precisa da água para começar a aquecer aqueles produtos até uma hora que vai chegar uma temperatura tão alta que aquilo vai entrar em explosão, tá certo? Então, pessoal, é muito comum acontecer. Quando eu cheguei lá, aquele balde já estava assim, saindo fumaça, praticamente pegando fogo, né? E aí a gente teve que espalhar esse produto numa área bem grande, né? E a gente colocou algumas lonas no chão, espalhamos o produto, e aí aquilo que a gente deu, que a gente conseguiu, a gente colocou um pouco na água da piscina, e depois aí acabou o produto, e aí resolveu o problema desse jeito. Mas se não tiver uma situação dessa, pessoal, vai ser muito complicado. Se não tiver uma piscina para jogar um pouco desse cloro lá dentro, vai ter o perigo de explodir esse material. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente recomendar para o consumidor final. O consumidor final não é uma pessoa que ela está, vamos dizer assim, com conhecimento químico, né? Principalmente uma pessoa que está começando a tratar a piscina ali, comprei uma casa e agora eu vou tratar a minha piscina, né? Então ela precisa ser muito bem orientada, a pessoa, para evitar todos os tipos de problema. E aí, ninguém melhor do que os próprios vendedores do produto para fazer esse tipo de orientação, tá certo? Nunca misturar produto químico. Não pode, vai ter perigo de explosão, tá certo? Então, pessoal, para fazer esse trabalho, eu normalmente recomendo assim, no período de verão, trabalha com cloro estabilizado, quando acabar o verão, consome todo esse cloro, joga fora os baldes, lava bem os baldes e põe esse balde para lata de lixo ou para outra coisa qualquer, tira de perto da piscina, aí abre o balde seguinte do cloro diferente, tá certo? É isso que normalmente eu recomendo na época do inverno. Por que na época do inverno, pessoal? Porque o hipoclorito de cálcio no inverno vão entrar poucas pessoas na piscina e aí, né, uma piscina, principalmente se ela for uma piscina fria, né, praticamente não vai entrar ninguém e aí o cloro vai ficar na água durante muito mais tempo, tá certo? Então eu faço esse tipo de recomendação, tá bom? O Marcelão 2007, o ideal é trocar o cloro dicloro por hipoclorito para reduzir a dureza? Sim, aquilo que eu falei. Uma dureza cáustica que estiver muito alta, tá? Acima de 400 ppm. Se eu estiver usando o hipoclorito de cálcio, eu paro de usar o hipoclorito de cálcio e trabalho com o dicloro que não tem cálcio na fórmula. Isso já vai parar de jogar cálcio na água, já começa a reduzir o problema a partir daí, né? Eu parei de jogar aquilo que estava causando o problema, né? Então, só de mudar o tipo de cloro, tá bom? O DJ César SP. Quando eu coloco produtos na piscina, o filtro deve estar filtrando ou recirculando? Veja bem, se for, olha só, não há problema, a gente pode fazer das duas formas, ou filtrando ou recirculando. Quais são as vantagens? Na hora que a gente colocar a piscina para recircular, a água entra, sai da motobomba, vai até o cabeçote do filtro, passa pelo cabeçote e vai para dentro da piscina, não passa pela areia, tá certo? Então a água passa direto do cabeçote para a piscina.
Quando a gente faz o processo de filtração, não. A água entra no cabeçote, passa pela areia do filtro, ali ela tem uma resistência para passar por ali e aí depois ela volta para dentro da piscina. Então, recirculando, eu misturo mais rápido. Filtrando, eu misturo um pouco mais devagar, mas vai misturar do mesmo jeito. Isso é essa condição. Então, se não tem nenhum problema. Agora, pessoal, só uma dica aqui. Quando a gente está com a água da piscina suja, vamos supor que choveu muito, a água da piscina ficou verde por causa de algas, porque acabou o cloro e aí, né, não deu tempo de colocar cloro, encheu de algas na piscina. O que acontece? A areia do filtro também já vai estar contaminada. Então, o cloro ou o algicida que eu jogar para combater a alga, né, aquelas algas que já apareceram, precisa aquele produto químico passar também na areia, que é para fazer o processo de limpeza lá da areia. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer o processo de filtração, tá certo? Porque senão o que vai acontecer? Eu vou botar para recircular a piscina que está cheia de algas. Faço todo o tratamento da piscina, a piscina fica boa, decanta, toda a sujeira sai. E o filtro, a areia do filtro, está cheio de algas. O que vai acontecer? Na hora que eu botar essa piscina para filtrar, vai vir uma água limpa, vai pegar toda aquela sujeira que está dentro do filtro e vai jogar tudo de novo dentro da piscina, né? Então, para evitar esse problema, é por isso que a gente faz o processo filtrando, que é para limpar a areia do filtro também, bom? Senhor Elias, tem um cliente que abastece a piscina com água de poço e sempre dá reação com o metal da água. Olha só que interessante, pessoal. Água de poço, normalmente, como ela vem do fundo da terra, ela vem passando por minerais que contêm grandes quantidades de metal. Normalmente, o fundo da terra ali tem muito metal, né? Dentro dos minérios, né? Dentro dos minerais lá no fundo da terra. Quando a água passa por ali, ela dissolve esse metal, né? E ele fica impregnado na água. Não aparece, porque ele está numa forma, a gente chama em química, a gente fala que o metal está na forma iônica, tá? Isso faz com que ele não apareça. Ele simplesmente está dissolvido na água, na forma iônica, e não aparece de jeito nenhum. O que acontece? Aí a pessoa abastece a piscina com a água do poço e na sequência vai lá e joga cloro na água. Acontece uma reação química entre o cloro e o metal, e aí sim esse metal ele adquire uma coloração, porque ele acaba virando um sal de cloro. A gente chama de cloreto metálico, né? Então, por exemplo, se for ferro, vai formar cloreto de ferro dentro da água da piscina. E ele tem uma coloração marrom, uma coloração assim de ferrugem. A água vai ficar marrom. Um outro metal muito comum de aparecer é cobre. E aí vai se formar cloreto de cobre. E aí vai deixar a água verde, né? O zinabre que se forma em metal cobre, aquele produto que forma em fio descascado, aquilo a gente chama de zinabre. Aquilo é um material meio azulado, né? Então o cobre tem uma tendência de formar compostos verde azulados, e aí a água da piscina vai ficar verde, né? Então aí o que precisa ser feito, pessoal? A Genco tem um produto que se chama GenQuest. A gente aplica o GenQuest na água, esse produto ele gruda nos metais e aí ele sai no processo de filtração, tá certo? Então a gente põe a piscina, aplica uma única dosagem do GenQuest e bota essa piscina para filtrar todos os dias, 8 horas por dia. Filtrou 8 horas, no final do dia a gente retrolava o filtro. Todo o metal que ficou preso na areia do filtro, na hora que a gente retrolava, vai embora para o esgoto. E aí a gente está tirando o metal de dentro da água. Durante mais ou menos uns 6, 7 dias, nós vamos fazer isso. Filtra 8 horas por dia e retrolava no final do dia. Todo dia fazendo isso, depois de um certo tempo, todo o metal que estava na água vai já ter ido embora, né? Porque a gente já jogou ele lá para o esgoto. Então a água volta a ficar cristalina de novo. Tá? Então é assim que a gente remove o metal da água. Ah, mas eu vou continuar abastecendo minha piscina com água de poço. Eu vou ter o problema de novo? Vai.
dali a uns 6 meses, dependendo da quantidade de água que fizer de reposição, né? Então depois de um certo tempo vai acumular metais lá dentro da água de novo vai ter o problema. Usa o G-Quest de novo, tá certo? Quando voltar o problema, tá? Enquanto não aparecer o problema, não precisa usar o G-Quest, é só quando a água ficar colorida, tá bom? Então é assim que a gente tira metal da água. Pessoal, nós estamos quase no finalzinho do nosso tempo, falta aqui uns 6 minutinhos para a gente acabar. Eu vou respondendo aqui as perguntas na sequência, tá? E depois, pessoal, a gente vai procurar responder as perguntas de todo mundo lá direto da Genco, tá bom? O senhor Carvalho, 9291. O que fazer em piscina de fibra nova que começou a criar manchas leve, mudando um pouco a cor original? Olha só, senhor Carvalho, o que acontece é, procure prestar bastante atenção na piscina de fibra. Não pode deixar a água ácida. Uma água ácida na piscina de fibra e na piscina de vinil, ela é, assim, a acidez da água, ela provoca vamos dizer assim, uma descoloração muito forte do gel da fibra. Não pode permitir que o pH fique ácido, tá? Então bastante atenção nisso. Isso é uma das coisas mais importantes. E as dosagens de cloro, elas têm que ser não mais do que aquilo que a gente recomenda, de 2 a 4 gramas por metro cúbico. Nessa quantidade de cloro na água, que vai dar aproximadamente 2 a 4 ppm, não causa descoloração na fibra. Tá? Não vai acontecer nenhum problema, porque é uma quantidade muito pequena para atacar o gel, tá? Então nessa quantidade. Ah, mas a minha piscina ela tá muito suja, eu precisava fazer uma supercloração. Nesse caso, utilizem o produto Super Tratamento Semanal Oxigênico. É através do Super Tratamento Semanal, que não contém cloro e ele não ataca a fibra nem o vinil, tá certo? A gente joga, minha piscina tá turva, eu acerto o pH, aplico a dosagem de cloro normal, 2 a 4 gramas por metro cúbico, e na sequência aplico o Super Tratamento Semanal Oxigênico. Vai ter toda a reação química de queimar aquela matéria orgânica, tá certo? Aplica-se o clarificante Genfloc e aí tudo aquilo vai grudar, vai se aglutinar, todas aquelas partículas de sujeira, decantar no fundo da piscina, basta a gente aspirar. Não precisa nem sequer fazer supercloração da água, tá bom? Lembra bem desse produto, Super Tratamento Semanal Oxigênico. Procure na loja de piscina que o senhor vai encontrar lá, tá bom? Muito bem. O RS Piscinas e Jardim. É verdade que o pH baixo evita as algas na piscina? Não, não é verdade, tá? Um pH muito baixo, de 6,8, por exemplo, né, que já é um pH muito ácido, né, para o ser humano. Por que é ácido para o ser humano, né? Uma coisa que a gente precisa falar aqui, pessoal. A lágrima do ser humano, né, a lágrima que a gente tem no olho, ela tem um pH exatamente de 7,5. Tá? Ele é um pH acima do neutro. E por que a natureza fez isso com a gente, né? Perdão. Por que a natureza fez com que a lágrima tivesse um pH de 7,5? Porque num pH levemente alcalino, a gente tem uma condição que não é agradável para os vírus e bactérias, tá certo? Para os micro-organismos. Pelo contrário, micro-organismo, ele gosta de um ambiente ácido. 6,8 é um ambiente muito bom para vírus, bactéria, alga, micro-organismo em geral, tá certo? É óbvio. Não estamos falando de um pH muito ácido, o pH está 2, o pH está 3, né? Na escala de ácido isso é muito intenso. Aí sim, até pode ser que elimine vírus e bactérias, não tenho certeza porque eu não sou especialista em vírus e bactérias desse ponto, né? Eu só sei que não é bom um pH ácido na água. Nunca deixe o pH ficar ácido na sua piscina, o pH da água ficar ácido na piscina, tá bom? Muito bem, pessoal. Olha aqui, ó. Essa daqui é interessante. O Sou Campeão.
Piscina tratada com sal é bom? Existe um equipamento, pessoal, chamado gerador de cloro. O gerador de cloro é um equipamento eletrônico que trabalha com um princípio que a gente chama de eletrólise, tá? Ele vai receber uma descarga elétrica numa placa que fica na tubulação da piscina. A gente coloca uma peça, né, que a gente chama de célula, bem na tubulação. Corta um pedaço da tubulação e coloca a célula ali. Dentro da célula tem as placas do gerador de cloro. E essas placas recebem uma descarga elétrica positiva e negativa, de acordo com a placa, porque são várias placas colocadas lá dentro. Essas placas não podem se encostar uma na outra, tanto que cada uma tem uma carga elétrica diferente. Uma é positiva e a outra é negativa, tá? Aí a gente coloca sal na água da piscina, sal comum, cloreto de sódio, né? Numa quantidade que a gente não sente o sabor do sal na água, mas é o suficiente para que essa água salgada, passando pelas placas do gerador, ela recebe essa descarga elétrica e se transforma no cloro que vai desinfetar a água da piscina. Então, pessoal, a gente dispensa o uso do cloro na forma granulada, na forma de tablete, para trabalhar com um gerador de cloro. E ele faz um tratamento muito bom, porque enquanto estiver filtrando a piscina, o aparelho detecta que tem fluxo de água na linha, né? Tá passando água porque a filtração está funcionando, e aí ele está produzindo cloro numa quantidade que vai deixar essa água perfeitamente desinfetada. É um excelente tratamento com o gerador de cloro, tá bom? A nossa última pergunta aqui já é 8h31, pessoal, aqui que já estão pedindo aqui pra gente fechar, tá? Posso usar hipoclorito de cálcio e um dia e no outro dia usar o de cloro? Pessoal, isso eu não recomendo, tá? A gente procura aquilo que eu expliquei antes. Faz um tratamento com um balde completo, ou então por um período completo com um tipo de cloro. Terminou esse tipo de cloro, aí acabou todo o balde lá, consumiu todo o balde, aí a gente abre um balde novo do outro produto, né? E aí passa a usar por um período de tempo também bastante grande. Por que eu não recomendo, pessoal? Porque aquilo que eu já falei. Como é que a pessoa vai ficar controlando a canequinha? Só de passar a caneca de um balde no balde do outro tipo é o suficiente para ocorrer uma explosão, pessoal. Então eu não recomendo nenhum tipo de mistura desse jeito. Um dia sim, dia não, nossa, a pessoa vai ter que ficar controlando isso com muito cuidado. Isso não é uma coisa conveniente, tá certo? Porque a chance de misturar dois produtos diferentes vai ser muito grande e aí a gente corre o risco de ter uma explosão, tá certo? Então não recomendamos fazer isso. Pessoal, estamos aqui sendo convidados já para desligar. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá certo? Muito obrigado a todos e vamos procurar responder a todas as perguntas que vocês fizeram aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima com todos vocês. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tô vendo aqui os agradecimentos. Muito obrigado.